Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Os últimos acontecimentos nós poderíamos abordar, né? No Brasil, um teatro do mais alto nível, a condenação de pessoas, condenação de militares, justiça imperando no mundo. Recentemente, o assassinato do Charlie Kirk, né? Aqui nós lembramos de Mateus 5, versículos 10 ao 12, onde está registrado que haveria um clamor por justiça, né? E há anos estamos clamando por justiça no Brasil, e a cada semana essa injustiça parece crescer e rir na cara daqueles que realmente esperam, desejam que as coisas sejam corretas e justas. Tudo isto, tanto aqui no Brasil como a nível mundial, né, só faz que muitos fiquem em evidência. E aí nós nos deparamos com humanos desprezíveis. Pastor, mas isso é uma expressão muito forte. São desprezíveis, são nódoas na humanidade, né? Porque não é possível, por exemplo, que alguém veja uma fotografia de um menininho que nem sequer cumpriu 2 anos, sulista, daqui da vizinha Santa Catarina, né? Filho de uma moça de ascendência alemã, o marido dela também é de ascendência alemã. Então, aquilo que eu digo, eu, sendo estrangeiro, sou mais brasileiro que eles aí, porque eles são alemães, né? O menininho é um gurizinho assim, um alemãozinho, né? E aí alguém, esse desprezível que eu me refiro, coloca no Face dessa pessoa: bah, coitadinho de ti, Adolf. Já começou por aí, né? Esse menininho de 2 anos tem alguma ideia do que foi chamado? Mas esse desprezível colocou esse comentário: coitadinho de ti, Adolf, tu não merecias ter nascido dessa, né? Porque essa jovem senhora já foi chamada de lixo branco do sul. Adivinhem quem chama assim? Os eleitores do corrupto que foi colocado na presidência do Brasil. Simplesmente isso. E isso não está acontecendo só no Brasil. Lá nos Estados Unidos teve jovens universitários, aquela áurea que nós fizemos, né? Não, uma pessoa está na universidade, né? Como se fosse grande coisa estar na universidade, como se fosse transformar a pessoa. E esses jovens vibraram quando o Charlie Kirk foi assassinado. Vibraram, literalmente. É isso, alguém tinha que fazer isso, que legal, já foi tarde, e barbaridades desse tipo. Esse tipo de gente são nódoas da humanidade.
Por isso eu afirmo, são seres desprezíveis. Mas nós devemos lutar contra essa vontade, porque aí entra um versículo específico da epístola de Paulo aos Efésios, né? No capítulo 6, versículo 12, quando Paulo nos lembra que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, né? Mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Em outras palavras, esses seres humanos desprezíveis, na verdade, são minions, né? Usando a palavrinha que se popularizou há alguns anos atrás, através de um filme, né? Os minions, aqueles que vibraram com cada maldade que o seu malvado favorito fazia. E, na verdade, esses seres humanos são simplesmente minions dos príncipes das trevas, né? Mas, peraí, então quer dizer tem algo que a gente não vê. Sim, exatamente, é isso que a Bíblia nos propõe. Nós não vemos esses seres, esses poderes, né, ao redor. Essa é a grande questão. Se nós tivéssemos noção, o ser humano tivesse noção, a humanidade tivesse noção, né, que por trás de cada nova trend, né, de cada nova tendência que aparece no mundo, estão esses seres espirituais, das forças do mal, certamente a nossa reação, não digo nem sequer a reação dos cristãos, mas a reação do ser humano seria diferente. Infelizmente, tudo isso está oculto aos nossos olhos. Tudo isso é invisível, né? É invisível, é uma realidade invisível, né? Nas leituras que nós temos feito hoje, nós temos nos deparado com uma constante. Por exemplo, na leitura de Salmo 119, no versículo 176 diz: Desgarrei-me como a ovelha perdida, busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Logo depois, nós tivemos a leitura de Ezequiel, capítulo 34, onde no versículo 11 está registrado: Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. E logo depois, quando fizemos a leitura do Evangelho deste domingo, né, o segundo domingo do mês de setembro de 2025, aí em Lucas capítulo 15, os versículos 4 a 7, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai à poça perdida até que a venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros gostoso, e chegando a casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Como percebem, essas leituras que nós fizemos, né, tem um tópico central, que é o bom pastor.
E lá em João capítulo 10, os versículos 11 e 14, o Senhor Jesus afirma: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. No versículo 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então, essa semana, como eu iniciei falando, nós temos visto no mundo inteiro como alguns humanos podem chegar a ser a tal ponto abomináveis em desfrutar com o mal, em desfrutar, se alegrar com a morte, com o assassinato. Como eu falei, e de onde vem tudo isso? E tudo isso vem de uma realidade de reinos invisíveis. Para nós, o reino dos céus é invisível. Pelo menos nós cristãos cremos. E tem uma grandíssima parcela da humanidade que vive unicamente apegada a esse mundo físico, aquilo que vê, aquilo que toca. E nem sequer cogita que existe o reino dos céus. E como cristãos nós sabemos que existe esse outro reino ao qual o apóstolo Paulo se referiu em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Reinos das trevas, poderes que dominam este mundo, um mundo tenebroso. E existe essa luta. Aí em Colossenses, no capítulo 1, o apóstolo Paulo também nos diz, no versículo 16 do capítulo 1, porque nele, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele, o Senhor Jesus Cristo. E aqui menciona esta criação desses reinos invisíveis. E lá em Apocalipse, capítulo 12, nos diz que houve guerra nos céus. No reino celestial houve guerra. E isso aí é difícil de ser compreendido e é rejeitado até como se fosse um conto desagradável, uma historinha, uma coisa assim, uma fábula desagradável, que gostariam de que não aparecesse na Bíblia, entre muitos dos chamados cristãos. Mas quando o cristão afirma sola Escritura, esse sola Escritura refere-se até às coisas com as quais a nossa natureza não concorda. Houve guerra nos céus. O dragão, a serpente antiga, conseguiu arrastar uma terceira parte dos anjos. E houve guerra. E os anjos fiéis ao Criador guerrearam e eles triunfaram. E eles jogaram para a terra. E aí o Senhor Jesus, em certa ocasião, aos seus discípulos, ele disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio, com grande furor. E lá em Judas se nos diz que esses seres, anjos invisíveis, foi determinado uma região como sua habitação. Foi determinadas as regiões aéreas, está na palavra.
Mas ninguém fala dessas coisas porque, como eu falei, é como um conto desagradável. Então não se toca nessas coisas. Mas é uma realidade. É a realidade que nós, seres humanos, físicos, estamos no meio desse fogo cruzado. Estamos no meio. Porém, como nós não vemos os da direita, fiéis a Deus, lutando contra os da esquerda, que atacam tanto aos que são fiéis a Deus como aos homens, os da esquerda. Como nós não vemos, pensamos que essa luta não existe. Todavia, aí nas leituras que nós fizemos, Salmo 119, Ezequiel 34, Lucas 15, está bem claro, especificamente em Ezequiel: eu mesmo, disse o Senhor, eu mesmo, o Criador, vou procurar as minhas ovelhas. E nós vemos isso claramente aí em João capítulo 10. Eu sou o bom pastor, disse o Senhor Jesus, aquele que veio e se fez carne e habitou entre nós, diz nas nossas Bíblias, habitou entre nós, mas no original não diz habitou entre nós. No original diz tabernaculou entre nós. Peraí, o verbo tabernáculo é verbo? É o único versículo em toda a Bíblia onde essa palavra tabernáculo virou verbo, e aí ficou difícil para os tradutores passar para as línguas modernas. E aí optaram na nossa Bíblia, João capítulo 1, versículo 14, colocar habitou entre nós. Aí entendi, habitou entre nós. Mas no original diz literalmente: e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Cumprimento literal de Ezequiel 34. Eu mesmo procurarei as minhas ovelhas. E em João 10, 11, o Senhor Jesus dizendo: eu dou a minha vida pelas ovelhas. E quando ele disse eu dou a minha vida pelas ovelhas, ele estava se referindo à sua morte na cruz. Quantas vezes ele declarou abertamente para os discípulos: convém que eu vá a Jerusalém. E os discípulos e os seus seguidores diziam: mas Senhor, mestre, evita isso, porque os judeus querem te matar. Lá em Jerusalém estão todos os líderes religiosos e eles querem te matar. E um dos seus apóstolos, um dos seus discípulos mais achegados, o afoito Pedro, o chamou: mestre, vem cá, de jeito nenhum isso te aconteça. E o Senhor Jesus o repreende de uma maneira que, quando nós lemos aí nas Escrituras, parece: putz, ele disse isso para Pedro. Ele repreendeu e disse: arreda de mim, Satanás. Está escrito. Quem estava insuflando a Pedro? Exatamente o inimigo das nossas almas, querendo evitar a toda custa que Jesus não enfrentasse a cruz. Por quê? Porque, embora para todo mundo a cruz fosse o final, agora acabou já. Ganhamos. Na verdade, como diz em Colossenses capítulo 2, versículo
15. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo na cruz. Na cruz aconteceu a maior derrota para esse reino do mal, esse reino de seres da esquerda, invisíveis para o ser humano. Foram derrotados na cruz. Sua ressurreição, 3 dias depois, é o selo do último inimigo vencido, a morte. Em Coríntios 15, 1 Coríntios 15, versículos 55 a 57, Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E onde temos essa vitória? No próprio nome do Senhor Jesus Cristo, E essa vitória foi obtida, como diz o apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15, na cruz. Então, aquilo que para o mundo foi símbolo de vergonha, símbolo de horror, símbolo de derrota, na verdade, se transformou, na realidade, se transformou na vitória do Senhor Jesus. E onde entramos nós? Como eu falei, nós estamos nesse fogo cruzado. Nós devemos permanecer firmes na fé. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículos 8 e 9, ele nos diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O apóstolo Pedro tinha uma clareza dessa luta espiritual que todo cristão tem. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. O Senhor Jesus nos deu essa promessa também: não vos abandonarei, vocês não vão ficar sozinhos. Mas também temos que ter essa certeza de que nós estamos numa luta constante. E embora certos humanos desçam, caiam até níveis em que o nosso ser os despreza por serem tão abomináveis, por defenderem tudo aquilo que é corrupto, tudo aquilo que é contra os bons costumes. Esses seres da esquerda defendem tudo isso. E levando para a política, quem é que defende um criminoso? A esquerda. Quem é que defende um imprestável que abusa de uma criança, abusa sexualmente de um bebê, seja menino, seja menina? Quem que defende esses imprestáveis? A esquerda. Os partidos da esquerda, seja no Brasil, seja na Argentina, seja na Bolívia, Peru, Colômbia, em qualquer lugar onde você for, na Europa, quem que defende esses imprestáveis? A esquerda. Mas devemos nos lembrar que eles são simplesmente minions, são simplesmente peões.
desses seres espirituais, desses poderes das trevas que agem nesse mundo tenebroso. O nosso dever, então, é transmitir a boa nova. E qual é essa boa nova? É a que nós encontramos em Coríntios, quando Paulo escreve o seguinte, Coríntios 15, versículos 1 ao 3: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, a boa notícia, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. Essa boa notícia salva, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado. Se não, é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E no versículo 4 ele continua dizendo: e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o Evangelho? Sim, isso é o Evangelho. É exatamente o que o Senhor Jesus disse com toda clareza aos seus próprios apóstolos, lá em Lucas capítulo 24, né? Onde o Senhor Jesus, versículos 45 ao 48, teve que abrir o entendimento dos apóstolos, porque os apóstolos não tinham entendido o que era isso. E está registrado, então, abriu-lhes seu entendimento para que compreenderam as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas, dessas três coisas, vós sois testemunhas. Tristemente, o que nós temos ao nosso redor, e nós como cristãos fiéis à palavra devemos nos desvencilhar dessas ideias, que testemunho é aquilo que em muitos lugares onde está o nome de igreja, em muitos lugares onde as pessoas carregam uma Bíblia, onde invocam o nome de Jesus, testemunho é contar abertamente todas as barbaridades que essa pessoa fez antes de um dia entrar nessa igreja, nesse grupo, e aleluia, o Senhor salvou. E passou meia hora, 40 minutos, uma hora inteira falando de todas as perversidades, todos os pecados cometidos com luxo de detalhes, e lá no final, em menos de 30 segundos, dizer que o Senhor Jesus a salvou de tudo isso. Isso não é testemunho. O apóstolo nos diz, são coisas das quais é vergonhoso até mencionar. Vós sois testemunhas destas coisas aqui. O Senhor Jesus padeceu, derramou seu sangue na cruz do Calvário, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. E somente em seu nome, somente por esse sangue derramado, há perdão de pecados a todo aquele que crê. O próprio Criador, o Senhor Jesus, veio e se manifestou como bom pastor e deu a sua vida por nós, e nos fez uma promessa. Aqui nós já vamos encerrar com João capítulo 14, versículos 1 ao 3, onde está registrado: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. No original diz mansões, tá? Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez
E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E essa promessa vai se cumprir. E essa é a bem-aventurada esperança que nós estamos aguardando. E é por isso que o Senhor Jesus também orou. Aí mesmo no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14, está registrado. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Está registrado que os que cremos no Senhor Jesus já fomos transformados e não somos mais parte desse mundo. Versículo 16: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E no versículo 24, ele pede diretamente na sua oração ao Pai por aquilo que ele tinha prometido aos seus seguidores. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei. No versículo 24 está registrado: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Então o próprio Senhor Jesus intercedeu para que essa promessa que ele fez, dele vir nos procurar, dele vir nos buscar, para que nós estejamos com ele, ele mesmo intercedeu, pediu ao Pai que isso se faça realidade. E essa promessa, essa esperança é aquilo que está registrado em Tito 2,13. A bendita esperança. Ela vai vir e vai nos levar. Que o Senhor Deus nos conforte em meio a essa luta, essa batalha espiritual que todo dia acontece ao nosso redor e nós não vemos porque é algo invisível. Mas nós já sabemos o resultado final. Eles simplesmente estão pelejando, lutando, mas de uma maneira que nós em português temos uma expressão, eles estão caindo, mas pelejando. Não é que eles vão vencer, eles já foram vencidos na cruz do Calvário. Satanás e todos os seus servos, Satanás e todos os seus minions já foram vencidos. Mas até que aquele desfecho final aconteça, quanto mal eles vão provocar. Por isso nós devemos estar despertos, acordados. E como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, não desconhecendo os seus ardis. Essas forças do mal são ardilosas, agem amparados por essa invisibilidade. Mas como cristãos somos chamados a não desconhecer essa atividade diabólica ao nosso redor. Pelo contrário, devemos nos firmar sabendo que esse inimigo das nossas almas anda ao nosso redor como um leão, bramando, rugindo, procurando a quem possa engolir. Que Deus nos dê maior compreensão dessas coisas e nos sustente firmes e fiéis a Ele mesmo. Que isso seja a ação nas nossas vidas, hoje e todo dia. Amém. Amém.
Espírito